Olá, o programa Direitos Sem Fronteiras de hoje fala das terras raras. Na verdade, nem tão raras, mas caras e estratégicas. Para falar sobre isso, temos aqui no estúdio em Brasília dois convidados. O professor João Ville Correia Rosa, doutor em Geofísica, professor do Instituto de Geociências da UNB, a Universidade de Brasília. E o professor Antônio Jorge Ramalho da Rocha, doutor em Sociologia, professor de Relações Internacionais também da UNB. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Antes da primeira pergunta, eu quero convidar os dois a assistir comigo a uma pequena reportagem que vai dar alguns elementos para a gente entrar de verdade no assunto. Então vamos à reportagem. Donald Trump tomou posse e logo escancarou. Falou em tomar o território da Groenlândia, rico em vários minerais e em terras raras. Ainda propôs a Volodymyr Zelensky trocar apoio financeiro e militar por exploração das terras raras da Ucrânia e impôs as mais altas tarifas do mundo ao Brasil por vários motivos, inclusive porque o país tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo e Trump quer acesso fácil a essa riqueza. A China tem a maior reserva conhecida do planeta, 44%. O Brasil tem 21% e a Índia quase 7%. No total, os países do BRICS guardam 72% desses recursos. No Brasil, as reservas mais pesquisadas e importantes estão nas regiões de Poços de Caldas, Araxá e Itapira, todas em Minas Gerais. Catalão, em Goiás, e Seis Lagos, no Amazonas, completam a lista. Mas outros 10 estados têm registros considerados promissores à espera de mais pesquisas. As terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos encontrados na natureza. Geralmente, vêm misturados a vários minérios e são de difícil extração. A China é quem melhor domina o beneficiamento e o refino há décadas. O Brasil ainda precisa desenvolver essas tecnologias para agregar valor aos recursos que tem. Este laboratório trabalha para isso. Fica na região metropolitana de Belo Horizonte e é mantido pela Federação das Indústrias de Minas Gerais. Para quem tem ainda alguma dúvida sobre a necessidade de se investir nisso, é bom lembrar que terras raras são fundamentais para a fabricação de ímãs de alta potência, baterias, turbinas eólicas, equipamentos médicos, foguetes, mísseis, drones, submarinos, radares e muito mais. De volta ao estúdio, a primeira pergunta que faço é ao professor João Ville. Professor, eu disse no começo que essas terras nem são tão raras assim, embora carreguem esse nome. Que história é essa? O nome é dado a um grupo de 17 elementos químicos que estão presentes mais ou menos no meio da tabela periódica dos elementos que nós conhecemos, que compõem a Terra, né? Alguns deles são muito comuns, outros não, nem tanto assim. Mas a denominação terras raras é até uma denominação equivocada, porque não são nem terras nem raras. Eles são chamados de terras pelo que se conhece, porque no início, quando esses elementos foram descobertos, no século XIX, esses elementos geralmente eram encontrados como óxidos, assim como outros metais, e aí chamaram de terras. E raros porque as primeiras ocorrências foram descritas na Escandinávia, então nos países nórdicos, mais ao norte da Europa, né, e ficavam distantes e, portanto, eles achavam que era mais difícil entrar em contato com esses elementos nos grandes centros europeus. Não se sabia nem mesmo que aplicação podiam ter a princípio. Não, nessa fase eles descobriam os elementos químicos. Então, eles inclusive nomeavam esses elementos. Às vezes havia uma certa confusão se aquilo era realmente um elemento diferente de um outro que já se conhecia, mas aí eles davam os nomes, ou homenageando um cientista, ou uma cidade. Por exemplo, tem um elemento que chama lantânio, que é devido ao nome em latim da cidade de Paris, que chama Lutécia, né? Então, nessa fase, era a fase de descoberta dos elementos que compõem esse grupo. E quando é que se descobriu que eles podiam ter uma aplicação prática e muitas vezes nobre, não é?
As técnicas que permitiram a separação desses elementos que ocorrem em determinados minerais, em geologia nós sabemos que os elementos químicos constituem minerais. E aí eles têm que ser extraídos desses minerais, que é como nós encontramos na natureza geológica. Essas técnicas foram desenvolvidas na década de 50 e de 60 do século passado, principalmente nos Estados Unidos e na antiga União Soviética. E no primeiro momento, que aplicações que tiveram? No primeiro momento, esses elementos eram usados, por exemplo, em tubos de raios catódicos, que eram aqueles tubos de televisões antigas. Neles se usava isso. Se usava também como catalisadores, né, para determinadas reações químicas que se precisava aumentar a efetividade, e também em siderurgia. Agora, hoje as aplicações são consideradas, inclusive, estratégicas, não é isso? Sim. Hoje as aplicações elas são muito mais amplas e elas são extremamente importantes no estágio de desenvolvimento que nós nos encontramos. Então, por exemplo, elas são usadas principalmente para a fabricação de ímãs de alta performance, usados em trens de alta velocidade, em motores de aviões a jato, em mísseis, tá? E são usados ainda em siderurgia para a produção de determinadas ligas, enfim, para uma série de produtos básicos que são usados até em medicina, por exemplo, em equipamentos de ressonância nuclear magnética. Uma das razões para isso, da importância tão grande para os ímãs, é que os ímãs são necessários para aplicações eletromagnéticas, como, por exemplo, aplicações em que você coloca o ímã sob altas temperaturas. Quando isso ocorre, os ímãs perdem a magnetização, mas a adição de alguns elementos terras raras... Neodímio, me parece? Permitem os pesados, né? Permitem com que a liga mantenha essa magnetização e não ocorra a perda da magnetização com o aumento da temperatura. Foguetes, por exemplo? Sim. Então, hoje, encontra-se uma grande demanda, principalmente, por exemplo, na transição energética, turbinas eólicas, que vão permitir o uso da energia eólica para substituição de hidrocarbonetos, elas necessitam utilizar produtos industriais que utilizam terras raras. Ora, professor Antônio, com tantas aplicações de alta tecnologia, portanto, aplicações estratégicas, é natural que haja a disputa que a gente tem visto, acompanhado todos os dias, especialmente, mais recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestando interesse na Groenlândia, na Ucrânia, no Brasil, que é o que mais nos interessa. É realmente estratégico neste momento? Sem dúvida. Para além dos elementos, das características que o professor João tão didaticamente nos ensinou, aqui nós estamos falando também de escala, é uma necessidade de escala, telas de computadores, vidros especiais, então há uma demanda muito elevada por esse tipo de produto. Bom, os americanos estão pensando também em mineração dos fundos marinhos, que coloca em xeque uma outra possibilidade ainda desconhecida. Atrás de terras raras atrás também? De terras raras também. O que pode comprometer o meio ambiente também, né? São áreas de uso comum, são bens comuns da humanidade. Mares, no Ártico também? O Ártico também, e a Groenlândia, como a própria Ucrânia, eles mencionaram especificamente. Mas o grande problema é que, em certo sentido, o Ocidente chegou atrasado a essa corrida. Né? A China saiu muito na frente em termos de criação dessa cadeia de produção de terras raras. Como disse o professor João, elas não são tão raras, mas o processo de extração e concentração dos elementos é complexo e toma tempo. A tecnologia não está disponível. Então, eles a China dominam isso há décadas, não é isso? Há décadas que eles saíram à frente, construíram as usinas e concentram e dominam o mercado. Então, o interesse deles é manter
essa dianteira e usar esse recurso, porque não se sabe também por quanto tempo essa demanda será tão intensa e tão concentrada nas terras raras. Pode ser que com a evolução do conhecimento e a inteligência artificial contribui para isso, substituam-se alguns desses elementos por outros. Quer dizer, comecem a se desenvolver outros tipos de compostos que desempenhem o mesmo papel para essas aplicações, tornando então as terras raras menos importantes. Então há muita pressa porque a demanda é muito alta nesse momento, a China domina o mercado e como a economia, nós transitamos de uma economia industrial para uma economia da informação, a economia da informação demanda em larga medida, como disse o professor João, por exemplo, a transição energética e pelo tipo de produto que nós utilizamos, as telas dos computadores, os próprios computadores e assim por diante, essa economia demanda, no estágio atual, esse tipo de componente para poder funcionar de forma adequada. Professor Antônio, e como é que a China chegou lá? Como é que o Brasil poderia chegar lá? Seria o mesmo caminho que a China já trilhou? Não, já se sabe o caminho que a China trilhou. Em geral, tecnologias como essas levam muito tempo para serem desenvolvidas, mas é possível você dar um salto. Há uma certa vantagem em você chegar atrasado, como se dizia lá nos anos 60, 70. Você pensa, por exemplo, o que é a tecnologia de telefonia. Os países mais avançados levaram 4, 5 décadas para poder instalar uma rede de telefonia. Se você não tem uma rede de telefonia hoje, você instala em 2 ou 3 anos uma rede de telefonia celular. É muito mais moderno, a um custo mais baixo, você não precisa repetir o processo que o outro fez. Então é possível, de alguma maneira, emular esse processo queimando etapas, porque alguns dos erros que eles cometeram, algumas das pesquisas, cujo desenvolvimento eles levaram muitos anos para realizar, não precisam ser feitas, porque são caminhos que já foram trilhados e mostraram-se ou úteis ou não. Então, toma-se uma decisão mais inteligente com respeito a isso. O grande problema que nós temos é a ausência de uma estrutura de incentivos que confiram ao setor privado uma perspectiva de estabilidade no longo prazo, incentivos não só em termos de financiamento de curto prazo, porque isso até a FINEP fez, lançou um edital e não teve a demanda que se esperava, mas incentivos para a formação de mão de obra. Então, é preciso formar engenheiros, é preciso formar geólogos, é preciso formar, em uma quantidade muito maior do que nós formamos hoje, massa crítica, pensadores e pessoas que se sintam desafiadas por esse tipo de investigação. Nós estamos atrasados nisso. O Brasil precisa criar um ambiente mais amigável à produção científica. E dá para trilhar esse caminho sozinho ou seria conveniente uma parceria com quem já domina a tecnologia? Por exemplo, os chineses, como o senhor mesmo diz, conhecem essa tecnologia há muito tempo. Seria conveniente a parceria? Teria que ser um caminho nosso, exclusivo? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já.